Olha, para falar mais sobre as doenças, né, que causam inflamações no intestino, a gente conversa agora aqui no estúdio com a doutora Adriana Ribas, que é gastroenterologista. Tudo bom, doutora Adriana? Como é que vai? Casemiro? Prazer. Bem-vinda. Obrigada. Prazer é nosso. Eu tô aqui com a curiosidade. Qual é a explicação para esse aumento dessas doenças? Tem explicação? Pois é. E é por isso que a gente surge com o Maio Roxo, né? Porque é um mês dedicado à discussão dessas doenças tão importantes para que a gente faça o diagnóstico precoce e evite as complicações da doença de Crohn na retocolite ulcerativa. Basicamente, o que se sabe é que o aumento de fatores ambientais, como dieta ocidentalizada, rica em açúcares, gorduras, né, ultraprocessados, com muitos aditivos químicos, conservantes, para manter aquele alimento ali fresquinho fora da geladeira e nas bancadas dos supermercados, isso pode ser maléfico para a nossa flora intestinal. E isso pode ser a etiologia, não só isso, né? São doenças multifatoriais. Acredita-se que, junto com a dieta, o estresse, privação de sono, poluição, tudo isso pode estar fazendo parte da etiologia. Será que teve relação com a pandemia? Porque a pandemia foi o estresse, foi tanta coisa, né? Também, Casemiro, acho que mudou muito, né, sim, estresse, né, da pandemia, a reclusão social que a gente teve, mas a gente já estava notando um aumento na incidência das doenças inflamatórias bem antes da pandemia. Desde antes, certo. O Covid-19, ele pode ser um gatilho, né, o agente etiológico, mas assim, não está claro na literatura que o Covid em si leve à doença inflamatória, mas como qualquer outra infecção, seja viral ou bacteriana, isso pode dar uma desregulação na microbiota intestinal e nos fatores imunológicos envolvidos e sim serem gatilhos. Agora, é uma doença, são doenças hereditárias, por exemplo, a senhora falou muito de alimentação e me vem à cabeça aqueles produtos que as pessoas consomem, a gente consome, né? Cada vez mais com química, né? Inclusive com produtos que a gente lê e não sabe nem o que é aquilo, né? Exatamente. Eu pego produtos, às vezes, no supermercado, que eu sou curioso, né? Sim. E eu fico olhando o tempo todo, eu falo, meu Deus, o que é isso aqui? O que eu vou comer? Um bocado de letrinha que a gente não sabe para onde vai, é isso mesmo. Então, isso pode estar associado, sim, por isso que hoje a gente fala de rótulo limpo e tem até aplicativos que ajudam a gente a ler rótulo, como o Desrotulando, por exemplo, que dá uma nota de 0 a 100 para cada alimento. O ideal é que a gente consuma alimentos com a nota acima de 70, que são alimentos com menos conservantes, aditivos químicos, que tenham maior teor de fibra, porque as fibras são os combustíveis para as nossas bactérias do bem e que ajudam a manter nossa microbiota intestinal no estado equilibrado entre as bactérias do bem e do mal, as mais patogênicas, entendeu? Então, se a gente fica nesse estado de eubiose, o sistema imunológico funciona bem. Mas se há um desequilíbrio, um estado de desbiose, junto a outros fatores... O que é desbiose? Justamente esse desequilíbrio. As bactérias do mal, as patogênicas, ficam em maior quantidade do que as bactérias do bem. Isso no indivíduo que já tem uma predisposição genética para ter essas doenças imunomediadas, aí pronto, aí dispara a formação de úlceras no trato gastrointestinal, que na doença de Crohn essas úlceras podem comprometer da boca até o ânus e... Fica cheio de afta, né, a boca, né? Aftas e úlceras até maiores do que aftas só, né? E profundas, enfim. E na retocolite, o paciente pode ter úlceras no reto ou nos cólons também. Então, basicamente, o que difere uma da outra é a localização desse processo inflamatório. Sim. E na doença de Crohn pode pegar todas as camadas do intestino e, por isso, complica com fístulas, que são formações, trajetos anormais entre as alças, e estenoses, que são fechamento das alças, e, às vezes, o paciente precisa de uma cirurgia de urgência. Então, por isso, o Maio Roxo, a importância de estarmos aqui hoje falando desse tema, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, porque a gente precisa diagnosticar precocemente esses pacientes, evitando, assim, as complicações. E você está de roxo, né? E eu estou de roxo e com a fitinha que é... E tem o câncer de intestino também, né? Pois Tem aumentado os casos também, Tem aumentado os casos também, principalmente pacientes mais jovens, tanto é que a gente mudou o rastreio que antes era feito a partir dos 50 anos, hoje, a partir dos 45 anos, é interessante que o paciente já comece a fazer o rastreio. Seja com a pesquisa de sangue oculto, e o método imunoquímico é o melhor, anual, ou com colonoscopia, que é um método que já... a gente já consegue ali tirar os pólipos, as verruguinhas, que são as lesões precursoras do câncer coloretal. E na doença inflamatória intestinal, esse paciente que fica com a mucosa inflamada por mais e mais tempo, eles também têm um risco de câncer maior do que a população geral, principalmente aqueles pacientes com Crohn de cólon ou com retocolite extensa
em que a gente não consegue cicatrizar, enfim. Então, precisa de um tratamento conjunto de gastro, coloprocto, às vezes, para agir, nutricionistas dedicados às doenças inflamatórias intestinais. Então, essa multidisciplinaridade é muito importante no manejo dessas doenças. Agora, doutora Adriana, além da alimentação mais saudável, né? Sim. A prevenção passa por onde? Por exame também? O que mais? Desestressar, ficar mais tranquilo, passa por onde? Prevenção, então. Quando a gente fala de prevenção, a gente quer evitar essa desbiose inicial, essa alteração na microbiota inicial. Então, isso passa por conscientizar a população para a gente fazer uma introdução alimentar nos nossos pequenininhos, de forma saudável, desde evitando pequeno, né? açúcares nos primeiros 2 anos, passa por amamentação, incentivar a amamentação. Então, a indústria hoje nunca conseguiu fazer o que a gente tem de pré-biótico no leite materno. Eu estou até amamentando, meu bebezinho tem 7 meses. Ah, é? Então, assim, eu pretendo levar, como eu levei no primeiro, por 1 ano e meio, no mínimo, porque é muito importante que a gente alimente essa microbiota que está em formação. Uma outra coisa importante é incentivar parto natural, porque na medida que o bebê nasce do canal vaginal, ele já carrega ali os lactobacilos da mãe, e o Brasil é um país super cesarianista, né? É um dos primeiros do mundo. Então, passa por essas coisas. Contato com animais na primeira infância é super importante, contato com cachorro, com gato na primeira infância, porque é nos primeiros 1000 dias de vida que essa microbiota está em formação. É verdade, para você me deu gancho para fazer uma pergunta, é verdade que a criança muito protegida, demais protegida, fica mais suscetível a essas doenças? Sim, isso é uma das explicações, a gente não consegue ter certeza, mas existe essa teoria que fala da hiperigienização, e tanto é que as doenças inflamatórias intestinais, elas são mais prevalentes em países mais industrializados e em regiões mais urbanizadas. Aqui no Brasil a gente vê isso também, desse gradiente sul-norte. São doenças mais prevalentes lá em São Paulo, enfim, sul e sudeste, justamente também por conta dessa hiperigienização e da falta do contato, às vezes com parasitoses, que também acabam modulando o sistema inflamatório. Então, nem muito, nem tão pouco. Nem muito, nem tão né? pouco. Na base. Na base, a gente tem que ter cuidado, mas também não tem que ser cri-cri com excesso de higiene e de limpeza. Obrigado pela entrevista. Falando só um pouquinho sobre os Sim. sinais de alarme. Então, diarreia crônica no paciente com mais de 4 semanas, sangue nas fezes, perda de peso, mais de 10% do peso, história de manifestações extraintestinais, articulares, oculares, tromboses, tudo isso, às vezes, faz com que a gente junte as peças do quebra-cabeça para a gente dar o diagnóstico precoce desses pacientes e evitar as complicações. Obrigado. Obrigada pela sua filhinha? Meu filhinho é Pietro, Pietro. 7 meses. Um beijo nele. Obrigada.